Por qual motivo você pode entrar num local público? Você pode entrar na casa de qualquer pessoa? Entrará no reino do céu somente quem faz a vontade do meu Pai, palavras de Jesus. E Jesus está falando sobre falsos mestres e falsos seguidores, que não podem ser identificados por suas palavras, mas sim pelos seus frutos. Jesus disse: vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E nesse sentido, Jesus ele enfatiza: cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Lobos era o nome dado para os falsos governantes, para os falsos profetas. O apóstolo Paulo, quando ele está se despedindo dos líderes lá em Éfeso, ele então diz, e foi anotado por Lucas no livro de Atos: lobos ferozes entrarão no meio de vocês, não poupando o rebanho. E Jesus mesmo enviou seus discípulos como ovelhas no meio de lobos. Falsos profetas, eles possuem uma vestimenta. São lobos em pele de cordeiro. Quando um pastor ele cuidava do rebanho lá na encosta da colina, a vestimenta desse pastor era uma pele de carneiro, usada essa pele por fora e por dentro a lã. E esse manto de carneiro acabou se tornando o uniforme dos profetas. Elias mesmo tinha um manto bem peludo. O manto de carneiro é o que diferenciava os profetas dos outros homens. Mas às vezes esses trajes eram usados por outras pessoas que não tinham direito de usá-lo. Houve falsos profetas no Antigo Testamento, houve também falsos profetas no Novo Testamento e há também nos dias de hoje. A pergunta que fica é: como identificá-los? Bem, falsos mestres e falsos seguidores de Jesus são identificados por Jesus, não por suas palavras, mas pelos seus frutos. Jesus disse: vocês o conhecerão pelo que eles fazem. Os espinheiros não dão uvas e os pés de urtiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. A árvore boa não pode dar frutas ruins, e a árvore que não presta não pode dar frutas boas. Todavia, a árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. Judeus, gregos, romanos, eles usavam a ideia de que uma árvore deve ser julgada pelos seus frutos. Tanto o provérbio, tal raiz, tal fruto. Havia na época em que Jesus disse essas palavras um espinheiro que produzia pequenas bagas pretas que pareciam muito com uvas. Por isso, os espinheiros não dão uvas. Havia também um certo tipo de urtiga que tinha uma flor que, a certa distância, poderia muito bem ser confundida com um figo. Os pés de urtiga não dão figos. Sim, com isso Jesus quer dizer, pode haver uma semelhança até superficial entre o verdadeiro e o falso profeta, entre o verdadeiro e o falso seguidor de Jesus. O falso profeta, o falso seguidor de Jesus, pode até usar roupas certas, linguagem certa, mas vem cá. Observe bem os seus frutos. Qual é o fruto pelo qual eu então posso me certificar que o profeta é um verdadeiro profeta e o seguidor é um verdadeiro seguidor de Jesus? Jesus alerta sobre o perigo de sermos enganados pelos sinais, assim como muitos eram enganados pelas pequenas bagas pretas dos espinheiros, parecendo ser uvas, mas que não eram uvas, e também a certa distância poderiam ser confundidos com aquela flor do pé de urtiga que na verdade não era figo. Por isso a ênfase de Jesus é: quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. E essa frase é dita por Jesus para se referir tanto aos falsos mestres, bem como aos falsos seguidores de Jesus. Não é toda pessoa que me chama Senhor, Senhor que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Falso ensino do falso profeta produz uma religião que consiste unicamente nas observâncias das coisas externas,
São pessoas preocupadas com datas, dias, festividades, roupas, bebidas e comidas. Os escribas, eles tinham uma religiosidade muito forte. Eles observavam muito bem a lei cerimonial, lavavam as mãos, guardavam o sábado, os dízimos e assim por diante. É muito fácil a gente confundir religião com religiosidade e práticas religiosas. Religião dos falsos mestres apenas consiste numa religiosidade cheia de proibições. A falsa religião está intimamente ligada àquela frase: não farás. Se ser cristão é apenas se abster de coisas, ser cristão é muito fácil. Até os hipócritas conseguem se abster de muitas coisas. Na verdade, há muitas pessoas que nem cristãs são, que fazem ou observam as coisas bem melhor do que muitos que estão dentro da igreja. A essência cristã não consiste em não fazer coisas. A essência cristã consiste em fazer coisas fundamentadas e surgidas a partir da fé. Jesus, ele destaca que os falsos mestres dirão coisas maravilhosas e impressionantes. Mas não são as palavras que diferenciam os falsos mestres, os falsos seguidores de Jesus dos verdadeiros. A diferença está no fazer a vontade do meu Pai que está no céu. A pergunta é: em que consiste fazer a vontade de Deus? Se a vontade de Deus consiste em guardar os 10 mandamentos, toda a humanidade ela está verdadeiramente perdida, porque ninguém consegue observar a lei de Deus. A vontade de Deus é descrita nas palavras do próprio Jesus, João 6,40. A vontade do meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer tenha a vida eterna. A vontade do Pai é que as pessoas venham a Cristo, creiam em Cristo Jesus. O maravilhoso é que Deus concede a sua palavra para que as pessoas possam vir até Ele, para que as pessoas possam crer nele. E é dessa palavra que os falsos mestres e os falsos seguidores de Jesus querem afastar as pessoas. Assim, o fruto genuíno de um verdadeiro profeta, o fruto genuíno de um verdadeiro seguidor de Jesus é estar em Jesus, crer em Jesus, permanecer em Jesus. Deus te abençoe. Um forte abraço para todos vocês. Até uma próxima oportunidade, se o papai já se nos permitir. Tchau, tchau.